Aula 6. Vetores, continuação, vetores e mecânica clássica. Bom, vamos fazer um treinamento aqui com vetores. Soma e subtração. Gente, operar com vetores é parecido com operar com qualquer número, tá? Qualquer tipo de número. A gente faz soma, subtração, multiplicação, divisão, faz tudo. Mas aqui pra gente soma e subtração vai ser suficiente. Então eu já vou direto nos exemplos, né? Porque é o que a gente precisa saber para passar nas provas. Eu quero que você soma esse vetor aqui. Vou chamar de vetor força 1, que vale 7 newtons, mais outro vetor, que é um pouco menor do que esse. Vou fazer esse um pouco maior. E eu vou chamar de vetor força 2, que vale 4 newtons. Eu quero que você soma esses dois vetores e representa e desenha e numera, né, e descreve o vetor resultante. O vetor resultante vai ser um vetor na mesma direção, porque os dois têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então o resultante também só pode ter a mesma direção e o mesmo sentido. E por isso eu posso somar aritmeticamente, apenas simplesmente aritmeticamente, 7 mais 4, que vai dar 11 newton. E o vetor resultante é esse. Um vetor maior, que é a soma dos dois, 7 mais 4, que só pode dar, né, por... Assim, obviamente, só pode ser um vetor na mesma direção e no mesmo sentido, né? Não preciso nem teorizar muito, é óbvio. Isso aqui, ó, podia ser qualquer grandeza, podia ser aceleração, né? Aceleração com aceleração, né? Só pode somar também vetores de mesma grandeza. E, né, velocidade, qualquer coisa, tá? Isso aqui é uma abstração matemática que a gente usa para resolver os exercícios de física, tá? Então eu vou aqui para o próximo exemplo. E se fosse um vetor de... Eu vou escrever aqui, ó, 13 newtons, força 1 é igual a 13 newtons para a direita, mais um vetor de... Puxa, esse 3 agora vai ter que ser maior. Um vetor de... Isso aqui dá mais ou menos... Vai dar uns 7 newtons, né? Um vetor de 7 newtons. Ah, gente, eu esqueci de... Como eu quantifiquei aqui, né? Eu não posso simplesmente fazer isso, né? Eu tenho que dizer que é o módulo desses vetores, que é igual a 11 newtons, 4 newtons, né? Beleza. Então, qual que é a soma, qual que é o vetor resultante, tá? Qual que é o vetor resultante da soma desses dois vetores aqui? Gente, eu tenho 13, que vai uma força de 13 newtons para lá, uma força de 7 newtons para cá. É óbvio que isso me sobra uma força de 6 newtons para a direita. A força resultante é igual a 6 newtons, né?
E é para a direita, porque o vetor que era maior estava para a direita, né? Então isso aqui só vai tirar 7 newtons de força desse vetor aqui. É sempre assim. Então deu 6, né? Eu posso representar assim ou eu posso representar assim, né? Caso for uma questão aberta aí. Beleza? E como é que eu fiz essa conta algebricamente, né? Eu fiz F1 mais, né? Eu vou nessa parte aqui, eu vou fazer as contas, né? Eu fiz F1 mais F2. Eu fiz isso. O que foi 13 mais menos 7. Por que menos 7? Porque se eu considerei o 13 como positivo, sendo para a direita, então tudo que vai para a esquerda vai ser negativo. Então por isso que eu tenho 13 mais menos 7, né? Que seria, né? Aí eu estou indicando que menos é para a esquerda, ele está para a esquerda. Então 13 mais menos 7 fica a mesma coisa que 13 menos 7, né? 13 menos 7. O que sobra 6. Então o vetor resultante é 6 newtons, né? Sei lá qual que é o tamanho dele aqui. 6 newtons para a direita, né? Porque para a direita eu considerei que é positivo. Entendeu? Eu podia ter feito ao contrário, né? Considerar que para a direita era negativo e para a esquerda era positivo. Ia dar o mesmo resultado, né? Ia dar 6 para a direita. 6 newton para a direita. Então é isso. Soma de vetores, subtração de vetores. Agora vocês já sabem, né? Isso, por que eu fiz assim, simplesmente aritmeticamente? Porque eles estão na mesma direção. Mas e se eles estivessem numa direção diferente? Por exemplo, um para cima mais um para a direita. Se tivesse um para cima mais um para a direita, qual que ia ser o vetor resultante? Aí já muda, né? Aí você pega e imagina. Você pega e soma. Você tem que somar esses dois vetores. Esse aqui, ó, que eu vou chamar de A, e esse aqui que eu vou chamar de B. Você vai somar o A com o B. O que você faz? Você desenha linhas paralelas a eles, no ponto que termina o outro. Aí desenha outra linha paralela aqui. Pá. Gente, o vetor resultante só pode ser isso aqui, ó. O vetor resultante da soma de A e B vai ser alguma coisa assim, tá? É assim que a gente faz. Então, qual que é a técnica para somar dois vetores qualquer? Por exemplo, você coloca... Então, essa é a origem e aqui é o ponto final do vetor, estou considerando. Essa é a origem, aqui é o ponto final. Então, você coloca origem com origem e você desenha uma linha perpendicular e aqui não vai ter espaço. Perpendicular a cada vetor. Ainda teve. O vetor resultante vai sair da mesma origem e terminar na interseção dessas linhas. Mais um exemplo. Vou escrever bem grande aqui. Ó, muito fácil. Esse vetor mais esse vetor vai ser igual a... Aí você pega e coloca ponta, né? Origem com origem. Na verdade, ponta seria aqui, né? Isso aqui seria origem. Origem, tá? Então, origem com origem. Ixi.
origem com origem e traça uma linha perpendicular a cada vetor, né, na ponta dele ali, na ponta dele. O vetor resultante vai ter origem na mesma origem dos outros vetores e a ponta dele, né, a outra ponta dele vai estar na interseção das duas linhas perpendiculares aos vetores componentes, né, aos vetores da soma. Então, o que eu faço aqui? Eu faço uma setinha aqui assim e... Então, esse vetor aqui mais esse vetor aqui vai dar esse vetor aqui. Entendeu? Aí você pode até apagar os outros vetores, tá? Não confundir. E pronto. Tá aí a soma dos vetores. Então, se esse vetor aqui... Opa. Se esse vetor aqui é A, e esse vetor aqui é B, né, para representar se eu estou querendo indicar o vetor e não a grandeza dele, a intensidade dele, eu coloco uma setinha em cima. Então, falando que isso é o vetor A e isso é o vetor B. O vetor é a representação gráfica dele, né? A representação como um todo, quer dizer, né? Que é direção, sentido e intensidade. Então, eu vou representar esse vetor aqui, ó, como a soma do vetor A mais o vetor B, né? E eu estou representando o vetor certinho, ele em sentido, em direção e intensidade. Direção é para a direita, trajetória, né? Essa linha aqui podia ser para a esquerda, né? E seria a mesma trajetória. Sentido, tá para a direita, não é para a esquerda. E intensidade. Intensidade seria o comprimento dele aqui, tá? E o que não é perfeito, né? Mas seria esse sentido da coisa. E como é que você descobre, então, agora, a intensidade desse vetor aqui? Gente, como, né, no começo a gente desenhou linhas perpendiculares a cada vetor, então o outro vetor era esse, né? Essa daqui, ó, perpendicular a esse vetor e essa daqui perpendicular a esse vetor. Isso significa que isso aqui é um ângulo de 90 graus. Quando eu falo perpendicular, é uma linha assim, ó, tá? Essa linha com essa faz 90 graus, é um ângulo reto, um ângulo quadrado. Beleza? O que significa que eu tenho um triângulo retângulo aqui. E qual que é o que a gente mais gosta de um triângulo retângulo? É porque eu consigo facilmente descobrir um dos lados quando eu tenho o valor dos outros dois. Eu vou desenhar de novo a soma daqueles dois vetores aqui. Então eu tenho um vetor qualquer. Eu tenho um vetor para cima. Apontando para cima. Mais um vetor aqui. Apontando para a direita. Que eu vou chamar esse de B e esse de A. Eu quero saber a soma desses dois vetores.
Gente, a soma desses dois vetores, como é que você faz? Você pega e imagina os dois assim, ó. Origem com origem. De novo. Origem com origem. Você imagina eles assim. Aí você pega e traça uma linha perpendicular a cada vetor. Você está somando. Beleza. Quando você faz isso, essas duas linhas vão se encontrar. Você marca esse ponto aqui. Aí você pega e traça uma reta entre a origem, a interseção das origens, com a interseção da projeção dos destinos, né? Vamos falar assim, esqueci como é que fala esse ponto aqui. Aí você traça uma linha. O sentido do vetor só pode ser esse, né? Porque esse está para lá, esse está para lá, então só pode ser que o sentido é esse. Então esse seria o vetor resultante, que é a soma de A mais B. Beleza. Israel, então a representação gráfica e o sentido, a direção eu aprendi. Né? A direção, eu tenho que traçar uma linha perpendicular a cada vetor, depois que eu coloquei eles origem com origem, e traço uma reta, né, até a interseção dessa linha, e o sentido eu pego e olho, né, e uso o meu bom senso. Beleza. E para mim calcular a intensidade, o módulo, é a mesma coisa, intensidade e módulo é a mesma coisa, tá, gente? Né? Qual que é o tamanho desse vetor? É basicamente isso, calcular o módulo de um vetor e calcular o tamanho dele, tá? E funciona, gente. Pode ficar tranquilo que funciona. Então, como é que eu faço para calcular? Eu pego e observo que isso aqui é um triângulo. Isso aqui formou um triângulo e não um triângulo qualquer, é um triângulo retângulo. Porque se essa linha é perpendicular a essa, né, por definição, né, foi o que a gente fez, então esse ângulo aqui, ó, é 90 graus. Então eu só vou reescrever, né, desenhar de novo esse mesmo triângulo aqui. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que a hipotenusa desse triângulo retângulo é o vetor resultante, né? Que é igual a mais b, né? E é o módulo, aí eu tenho que escrever assim, ó. O módulo do vetor resultante é o módulo da soma dos vetores de A mais B. Não é isso aqui é diferente, ó. Isso aqui, ó, que eu acabei de escrever aqui, ó. É diferente de eu escrever isso daqui, ó. Isso aqui é diferente disso aqui, ó. Que é o vetor resultante é igual a soma dos módulos. É diferente, tá, gente? Porque eu não posso simplesmente somar esses lados aqui, né? Que não, a soma dos lados de um triângulo não vai ser igual à hipotenusa, tá? Eu tenho que usar o teorema de Pitágoras para achar esse lado aqui, que coincidentemente é o vetor resultante, né? Então, o que eu faço? Eu tenho que, para achar esse valor aqui, ó, eu sei que a raiz quadrada da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E quais são os catetos? Esse lado aqui, ó, não é esse? E esse lado aqui não é como são perpendiculares, então isso é um retângulo, né? Então esse lado aqui tem o mesmo tamanho desse lado aqui, ó. Esse lado aqui, por coincidência, é o vetor A. Então isso aqui, ó, é o módulo do vetor A. Tá? É a intensidade dele, é o número, né? Então vai ser o módulo do vetor A ao quadrado mais e aqui, ó, que tamanho que é isso aqui? Isso aqui é o tamanho do vetor B, então é o módulo do vetor B ao quadrado, tá? É assim que você vai achar o módulo da resultante. Nossa, é muito difícil, Israel. Vai se acostumando. Treina que daí fica fácil. Porque é só você fazer assim, ó. R é igual. Agora eu vou simplificar. Vou escrever só a letra, que é representando o módulo, tá?
Então R vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Por exemplo, se esse lado fosse 3 e esse lado fosse 4, né? Se o vetor A fosse igual a 3 e o vetor B fosse igual a 4, vou escrever aqui o módulo do vetor A, um exemplo, né? Esse aqui é o módulo do vetor B, beleza? Então, a soma desses vetores aqui, ó, o módulo da soma desses vetores seria, né? O módulo da soma desses vetores seria a raiz quadrada, certo? De A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Então, o módulo do vetor A é 3, então vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, beleza? O que significa que isso daqui é igual a 5. Porque 9 mais 16 dá 25, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a gente achou o valor do vetor resultante. É igual a 5. O módulo do vetor resultante é igual a 5.